gente conhecer o Egito, hein? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Boa noite. Aqui Valdeci Braulio com vocês. Mais um capítulo da nossa saga no Egito. Como vocês já sabem, nós passamos 15 dias no Egito em 2017 e estamos aqui compartilhando com vocês essas experiências maravilhosas que nós tivemos. Além disso, também aproveitamos e falamos sobre muitas coisas interessantes a respeito de turismo, a respeito de conhecimentos gerais, ciência e também de espiritualidade. Espero que vocês gostem deste canal. E para quem já está nos acompanhando, esse é o 8º vídeo. Olha só, 8º vídeo falando sobre o nosso querido Egito. Hoje nós vamos falar exatamente sobre o nosso terceiro dia no Egito. E nesse terceiro dia, no período da manhã, nós reservamos para visitar a Citadela de Saladin. E também visitamos o bairro Copta Cristão logo em seguida. Isso tudo no período da manhã. Às 9 horas da manhã, o nosso amigo, o Mohamed, né, o nosso driver, né, nosso guia de turismo lá no Cairo, durante a nossa primeira passagem ali pelo Cairo, que foi logo na chegada, nós estamos, portanto, no terceiro dia, saímos ali do Ramses Hostel, um hostel assim, com um pessoal bastante simpático, preços assim muito camaradas. Eu vou ver se eu consigo fixar nesse vídeo aqui para vocês a minha reserva que eu fiz lá no Ramses Hostel. Espero que vocês gostem de ver e pode ser que seja uma boa dica para vocês, porque a localização é excelente. O local dá para você dormir tranquilo, nada 5 estrelas, não, eu não sou do tipo 5 estrelas, eu sou daquele classe econômica. Agora, se você parar para pensar que você vai para o Egito para conhecer as atrações e as atrações não ficam dentro do hotel, significa o quê? Que você passa mais tempo fora do hotel do que no hotel. No hotel você só vai para dormir e tomar um banho. Mas dormir e tomar um banho, sinceramente, eu que não tenho muito dinheiro para gastar, eu prefiro um local um pouquinho mais barato. Quando eu falo mais barato, é coisas assim na faixa de 30, 40, 50 reais. O mais caro que eu paguei, eu acho que foi 50 reais. Então eu considero não muito caro. Eu estou falando de reais, eu não estou falando de dólar, hein? Reais. E saímos, portanto, às 9 horas da manhã em direção à Citadela de Saladin. O Mohamed me levou até a porta de entrada. Olhando pelo lado de fora, como vocês podem ver aí na foto que eu estou colocando, um forte maravilhoso. Saladin é aquele mesmo personagem que você vê muito em filmes do período das Cruzadas. Olha, eu estou até com uma colinha aqui. Ofrezco a todas las personas protección hasta tierras cristianas. Período das Cruzadas, 1187. Então, o Saladin é de 1187, século XII. Naquele momento, a cruzada já estava no auge. E foi um período ruim da nossa história, né? Da história da humanidade, da história da Europa, daqueles países árabes. Vamos recordar. Jesus Cristo, todo mundo sabe que habitou ali aquela região de Jerusalém, da Galileia, hoje em dia é Israel. Naquela época, a cidade central era Jerusalém, habitada por hebreus, judeus. Muçulmanos, se eu não me engano, é a partir do século IV, V, alguma coisa desse tipo. Então não existiam ainda os muçulmanos naquele período que Jesus Cristo esteve presente, mas existiam outras facções, né, que eu não me lembro bem desse período da história. Aí o Saladino, ele acabou invadindo o Cairo devido a uma guerra que existia entre os xiitas e uma outra facção ali daqueles países árabes. E ele acabou conquistando o Cairo
E ele construiu, durante o seu período de reinado ali no Egito, no Cairo principalmente, ele construiu esse forte, o Forte de Saladino. E se você quiser assistir por curiosidade, você vai ver muitos filmes falando sobre as cruzadas, onde o Saladino é uma figura assim muito ressaltada, muito valorizada. Foi um grande líder, não posso negar, um grande líder. Uma coisa chata que às vezes a gente tem que falar é que as cruzadas, ela foi um movimento que as pessoas, teoricamente, né, os nobres europeus, foram para Jerusalém para defender o túmulo de Jesus. Mas isso, infelizmente, é uma contradição. Não é dito pelos próprios católicos que Jesus ascendeu aos céus? Não é dito isso? Que Jesus ressuscitou e subiu aos céus? Se Jesus subiu aos céus, não tinha por que defender o túmulo de Jesus lá em Jerusalém. É uma contradição. Você já parou para pensar nisso? Então pense. Mas o que será que os católicos queriam? O que será que a igreja romana queria? Na verdade, foi um movimento entre a igreja católica e os nobres europeus. A economia da Europa não andava bem naquele momento. Então, na verdade, eles queriam invadir para conquistar mesmo, conquistar as riquezas dos árabes. E aquela guerra durou, acho que 400 anos, se eu não me engano. Batalhas e mais batalhas. Em alguns momentos, os católicos, os romanos, né, os católicos romanos, conquistavam Jerusalém, depois os árabes reconquistavam aquilo. Então foi bem complicado, né? Um momento muito sangrento da nossa história. Aquilo ali foi o período da Idade Média, muito triste, muito triste. Às vezes eu falo assim, dessa maneira, mas eu que sou uma pessoa reencarnacionista, muitas vezes eu me coloco contra a parede. Eu fico pensando assim, quantas vezes a gente não fez coisas erradas, né? Quantas vezes, em quantas encarnações a gente só cultuava o dinheiro, o poder. Isso é para vocês pensarem. Mas a figura poderosa de Jesus sempre amansou e abrandou os corações. Então, muitas vezes, a gente fica emocionado. Muitas vezes, durante uma vida, você não consegue executar tudo aquilo que a sua alma desejava, queria. Mas quando eu falo a sua alma, é aquela que estava com você lá no céu, quando você estava na outra dimensão. Quando você está lá, você tem a plena consciência do que tem que ser feito. Só que quando você ganha esse corpo nesse planeta, quando você se solidifica, olha que termo bacana, gostei desse termo. Quando você se solidifica, seu espírito encarna nesse corpo sólido, tridimensional, ele perde um pouco da noção do que ele veio fazer aqui. Ele cai nas tentações do mundo carnal. Dinheiro, poder, sexo, as dificuldades da vida. Todo mundo passa por isso. Mas a alma, ela vai se depurando de tanto apanhar, de tanto levar cacetada. Ela vai se depurando, ela vai se refinando. Então, esse é o objetivo da reencarnação.
que muita gente não acredita. Mas as grandes civilizações que habitaram o planeta Terra tiveram como base espiritual a reencarnação. Mesmo que você não acredite, é só você parar para pensar um pouquinho. E aí muita gente diz assim, ah, mas Jesus, ele não disse nada disso na Bíblia? Muita gente vai falar isso para mim. Aí eu vou dizer, você está enganado. Jesus disse sim. Jesus, numa certa passagem, quando os apóstolos questionaram Jesus, mestre, o Senhor é aquele que haveria de vir? O Senhor é o Salvador prometido? Mas se o Senhor é o Salvador prometido, nas Escrituras Sagradas de Moisés, diz que primeiro há de vir Elias e depois o Salvador prometido, o Messias. Mas Elias não veio ainda, mestre Jesus. Aí Jesus disse, está escrito na Bíblia. Você vai ver aí em qual versículo. Porque eu não sei de cabeça, mas depois eu procuro e coloco na edição. Aí Jesus disse assim, sim, é verdade, está escrito isso nos ensinamentos da Bíblia. E Elias veio, mas vocês não o reconheceram. Elias veio. Aí existe um parênteses, um comentário do próprio autor do Evangelho que diz, Jesus se referia ao apóstolo, né? ao grande evangelista João Batista. João Batista, aquele que cortaram a cabeça dele. Então Jesus foi muito claro. Elias veio, e Elias veio na pele de João Batista. O espírito de Elias, a alma, a individualidade, estava na personalidade, estava ali encarnado em João Batista. João Batista, aquele que comia gafanhotos com mel, que vivia na natureza, que diziam que ele era um louco. Ele não era um louco. Ele batizou Jesus? Sim, simbolicamente ele batizou Jesus. Sim. Vamos voltar ao Egito? Vamos voltar à nossa citadela de Saladin? É um forte maravilhoso no Cairo, uma visita fantástica. Cheguei e encontrei muitas crianças, sabe, iguais às nossas. Here. استنوا يا اولاد What's your name? استنوا يا اولاد What's your name? يلا Fundas, Fundas, Brasil, Fundas, Brasil. Fundas, Brasil. Egito, Yeah. Tell me your name. Your name. Okay. Brazil. Neymar. Say. Yeah. Egypt. Oh, Fundas. It's Corinthians. Egypt. Thank you. Thank you, boys. Fundas de São José dos Campos. Eu trabalho na Fundas, que é uma fundação que trabalha com crianças e adolescentes carentes. E lá, eu fui exatamente numa quinta-feira. E lá no Egito, toda quinta-feira, os alunos podem conhecer todas as atrações do Egito, todos os museus, e ninguém paga nada. Isso tem que ser feito no Brasil também. Eu já falei no vídeo passado, mas estou falando novamente. Precisamos ter museus, atrações, algo gratuito para os nossos estudantes. Aprendizado, cultura, cinema, circo, não sei. Quando eu falo circo, eu estou falando do circo de verdade. Eu não estou falando daquele circo de Brasília, não. Estou falando do circo ali, tendas, né? Artistas circenses, gratuitamente para os nossos estudantes. Isso é cultura.
Às vezes eu sou meio chato assim, mas isso é importante, então a gente tem que frisar bem. Aí encontrei crianças que vocês devem estar vendo, foram muito simpáticas comigo. Quando eles descobriram que eu era do Brasil, meu Deus do céu. Todo mundo perguntava do Neymar, do Daniel Alves, do Marcelo. Como eram crianças pequenas, eles não conheciam nem o Pelé, nem o Zico, nem o Sócrates. Esses menores não. Aí conheci a Citadela. É um local muito grande, muito... Né? Olha, 2 horas de passeio lá é o mínimo que você tem que ter. Né? Eu fiquei 2 horas lá, é o mínimo. Você vai encontrar muita coisa interessante para se ver. Existe uma mesquita maravilhosa naquele local, chamada Mesquita de Muhammad Ali. Muhammad Ali. Provavelmente é aí que surgiu a origem do nome Muhammad Ali, que é o americano. Então, esse Muhammad Ali que eu estou falando é bem anterior, é do século 17 para 18. Inclusive, essa mesquita, que é fantástica, ela foi construída em 1840. 1840, século 19. Tem uma imponência que vocês estão vendo, alguns detalhes aí nas fotos. Olha, super recomendo. Hoje em dia é considerado um museu, os turistas frequentam, só que você tem que entrar com muito respeito naquela mesquita, muito respeito, tirar os sapatos, deixar do lado de fora, sinal de respeito. Toda mesquita não tem cadeiras, não tem bancos. Se assemelha internamente, eu não posso negar, se assemelha muito às igrejas católicas. Então, quem já foi lá em Aparecida do Norte, essas igrejas, acredito que do Vaticano, embora eu não tenha tenha ido para o Vaticano, mas eu acredito que sejam semelhantes a essa da Muhammad Ali que eu estive lá no Cairo, na Citadela. Internamente lembra muito essas igrejas católicas. Só que tem um detalhe, não tem imagens de santos. Não tem imagens, não tem desenhos de pessoas nas paredes. O islamismo, ele proíbe o uso de imagens de santos, não existe. Mas é uma energia fantástica, um ambiente assim tranquilo, agradável. Agora a parte física do local lembrava muito. Tá? Aquelas paredes maravilhosas, se eu não me engano, mármore. Olha, absolutamente fantástico. Aquelas cúpulas redondas no alto. Nossa, era olha, fantástico. Não dá para descrever. Tanto a parte interna quanto a parte externa, muito bonita. E eu achei bacana que eu vi alguns estudantes egípcios muçulmanos, e eles ficam muito respeitosamente entregando informações sobre o islamismo em várias línguas, tem inglês, em francês, em árabe, em português. Eu achei muito legal.